E aí, E aí, Marcos, tudo bem? tudo bem, Juliano? Tudo certo. Tava O separando áudio tá aqui. legal aí? E aí, tá ouvindo bem Bem, aí? tô ouvindo bem. Eu sei, tá me escutando legal? Tô escutando bem também. Ótimo, maravilha. Primeira vez que eu faço essa transmissão. Vamos ver o que que a gente vai fazer aí. Ah, mas legal. É, já começou a entrar um pessoal aí já. Tô vendo aqui. Mas ninguém falou nada ainda, né? Não, ainda não. Vamos lá, eu queria ver se a gente começa aí. Você podia fazer uma pequena apresentação sua para os seguidores da leitura, o pessoal te Uhum. conhecer um pouquinho melhor antes de a gente começar o papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos de Brito. Eu sou autor das editoras Rocco, Faro Editorial, Simonsen e agora também da Coerência. E eu tenho, acho que 4 ou 5 livros publicados, publico mais um esse ano. Também sou cineasta, eu sou formado em cinema e eu tenho 2 longas-metragens que estrearam comercialmente, inclusive o primeiro deles, que é o Condado Macabro, um terror slasher tipo Massacre da Serra Elétrica, está na Amazon Prime para quem quiser assistir, mas tem um monte de canal pirata aí também, não dá mais para controlar isso, né? E eu nunca pensei em ser escritor, acabei me tornando escritor por causa das dificuldades do cinema, que é muito caro produzir no Brasil, e acabou que deu muito certo para mim. Hoje, assim, eu sou mais conhecido no ramo editorial do que cinematográfico, porque eu acabei publicando por casas grandes, ainda estou publicando por elas, e acabei me encontrando nesse ramo, porque eu me vejo mais como um contador de histórias do que como um escritor ou cineasta. O que eu gosto é de contar história. Então, aonde for, tá valendo. Ótimo. E o seu primeiro livro foi A Sombra da Lua, né? Sim, o A Sombra da Lua. E o A Sombra da Lua, até estou com ele aqui. Não sei se é esse que você falou que não tá, né? O A Sombra da Lua É, foi a isso eu não minha. tenho, não. Então, o A Sombra da Lua, ele tem um local assim bem guardado no meu coração por ter sido o primeiro, né? O A Sombra da Lua é meu primeiro livro e ele saiu pela Rocco. Na época, a Faro Editorial não existia. Então eu fui atrás das que eu tinha, assim, gostaria de estar, né? Me imaginei, pô, a Rocco tem livros do Guilherme Del Toro, tem os Harry Potter. Falei, vou tentar a Rocco. Tentei ela e várias outras. Que as maiores que eu mandei, acho que tá, deu uma falhadinha aí. E acabou que eles aceitaram. Fiquei super feliz. Isso foi em 2010 que eu mandei para eles. E ele só saiu em 2012, setembro de 2012. E o A Sombra da Lua foi nessa hora. E o A Sombra da Lua, ele conta uma história, assim, sobre licantropia, né? Eu não gosto de usar a palavra lobisomem porque a história não foca no lobisomem, ele foca, assim, numa maldição do que na criatura em si. Apesar de todos terem criaturas praticamente, o A Sombra da Lua ele acaba falando mais sobre migração, sobre preconceito, sobre dificuldades familiares ali. E é um que eu realmente gosto muito. A Sombra da Lua, que saiu pela Rocco. Isso. E como é que foi essa transição? Como é que você decidiu fazer essa migração? Você continuou com o cinema, né? Mas como é que por que você teve interesse em começar com a literatura, de certa forma, trocar pelo cinema, né? Uhum. É, eu acabei caindo na literatura porque o A Sombra da Lua, eu tinha escrito ele como roteiro audiovisual e na época para filmar era muito caro. Até hoje é muito caro, mas assim, em 2010, um filme que custaria cerca de 12, 13 milhões de reais, não era uma realidade nossa e ainda não é hoje. A média de cinema nacional no Brasil é em torno de 4 milhões e ainda assim filmes com um orçamento bom. Eu fiz o Condado Macabro com 20 mil reais e depois eu ganhei 300 mil do PROAC para finalizar.
Eu estou finalizando um filme agora, chamado As Almas que Dançam no Escuro, também, com em torno de 150, 120 mil reais. Mas isso não é um orçamento, assim, um orçamento terrível para fazer cinema. A média que a gente gosta de trabalhar é entre 2 a 4 milhões, você tem um orçamento decente para fazer um filme bacana. Então eu sabia que não ia conseguir fazer esse filme na época, não existia Netflix ainda, não existia esse boom de séries, e então eu resolvi adaptar ele para a literatura porque eu gostava muito da ideia. Era um livro, era uma história que eu gostava assim muito. Eu acho que não era só o terror que eu gostava, ali tinham outros elementos que eu queria discutir. Então eu resolvi adaptar. Foi simplesmente por isso. Na época da escola eu já escrevia redações muito longas, então assim eu sempre tive essa veia de autor também, mas não era algo que eu perseguia profissionalmente. Minha preferência sempre foi o cinema. E daí, depois que eu ingressei no mercado editorial, eu aprendi como são as pessoas, eu acabei me apaixonando por esse ramo também e falei, não vou largar, vou fazer então mais livros. E todos os meus roteiros audiovisuais que eu tinha e que eu escrevo hoje, eu adapto eles também como romance. Então, acaba sendo uma maneira de ter as minhas histórias sendo contadas antes de existir o filme, porque talvez os filmes nunca existam, infelizmente, e também porque ele ajuda na busca de patrocínio. Se eu tenho um livro, eu já tenho um produto. Se eu tenho um produto de sucesso no mercado, os investidores vão olhar com outros olhos, eles vão perceber que é um produto que pode ter uma saída e pode ter um retorno, e não só prejuízo. Ótimo. Agora, aproveitando o gancho que você falou sobre o custo de produção cinematográfica e adaptação de uma obra da facilidade de lançar uma obra literária em comparação com as dificuldades de lançar uma obra cinematográfica, né? Eu já vi uma entrevista sua que você falou que já tinha uma negociação para lançar uma série de televisão da Sombra da Lua. É sério mesmo? É sério, mas é uma negociação antiga que ainda está acontecendo e está acontecendo em várias frentes. Eu não posso te falar o nome das produtoras que estão junto comigo, porque pode entrar em conflito, né, uma com a outra, se por acaso cair no ouvido de alguém, mas eu estou negociando sim com a Netflix, inclusive a internacional e a nacional. Estou negociando também com a Amazon, então estamos tentando. O problema é que para fazer um filme por esses canais de streaming, não basta você ter uma boa ideia, ter elenco, ter currículo, né? Porque essas coisas eu tenho. E eu tenho uma produtora que poderia viabilizar isso também. Só que é quase, não vou falar que é uma máfia, mas vamos dizer assim, já existem produtoras de preferência desses canais, que são produtoras maiores, que já fizeram para HBO, já fizeram para Globo Filmes, então eles sabem que vão receber um produto de qualidade alta. E eu não tenho como provar isso, porque os filmes de longa-metragem que eu fiz até agora foram de baixíssimo orçamento. Eu já fiz vários curtas que ganharam Gramado, já foram para festivais pré-indicado a Oscar, mas curta-metragem, infelizmente, não conta nada quando você vai para o mercado profissional mesmo, né? Ele é bom para você ter uma carta de visita, mostrar que sabe fazer, criar um currículo, mas você vai para uma Netflix ou para uma Amazon e fala, eu ganhei Gramado, eu estive no Festival de Hamburgo, do de Tampere, eles vão falar, tá, que legal, mas qual o filme? Falar, é um curta, não, então é outra coisa. E eles estão certos, porque é uma responsabilidade realmente muito diferente você pegar um longa para fazer e um curta. Então, como eu não tenho ainda o aval dessas grandes que têm acesso mais direto à Netflix, eu acabei ainda não fechando nada. Só que 3 das produtoras que eu estou negociando, tanto Sombra como os outros, inclusive o último, o Joelma, eles são com produtoras grandes. Então, se uma delas de fato pegar, daí a gente provavelmente vai caminhar mais rapidamente. Uma delas, inclusive, falou, Marcos, o problema, a gente adora esse texto, a gente adora o roteiro, o livro, porém você escreveu um livro com 3 épocas diferentes. Tem 1920, tem 1890 e tem Grécia Antiga. Ele falou, como é que a gente vai bater um orçamento desse? É que, assim, eu faço com pouco, eu sei fazer com pouco porque são coisas minhas. Se eu pegasse um roteiro de terceiros para fazer, igual na publicidade, provavelmente eu ia fazer com o que me dão e não ia fazer barato porque não é um produto meu, assim, eu tenho um valor. E esse produto custa isso para ser feito. Agora, quando é meu, eu dou o meu dinheiro, o meu tempo, então fica mais barato, né? Eu não vou cobrar para fazer algo que eu quero. Então, eu prefiro pagar os outros e usar o dinheiro que seria meu para acabar melhorando o valor de produção.
Uhum. Aí a gente que é fã fica torcendo para sair, né? Mas assim, existem, para quem gosta da Sombra da Lua, que tem assim, bastante gente que gosta, e é um dos meus preferidos também, ele e o Escravo de Capela são os meus preferidos, o A Sombra da Lua, talvez ele não saia ainda o audiovisual, mas ele tem planos de ser relançado pela Faro um ano antes de eu entregar a continuação. Então, assim, vai ter uma continuação que eu já comecei a escrever há muito tempo, e eu até gosto mais da continuação do que do original. Isso é raro. Geralmente o A Sombra da Lua está num pedestal ali intocável, mas a continuação me ganhou de uma outra maneira, que é uma outra criatura com a mesma densidade melancólica de Mal do Século. Só que o editor da Faro, o Pedro, ele fica me pedindo vários livros antes. Ele falou: Marcos, antes da gente publicar o Sombra, eu quero que você me entregue 2 livros, esse e esse que você já me prometeu. Então eu fico nessa, né? E eu nunca consigo desenvolver o Sombra, porque o Sombra é um livro demorado. Livros rápidos, eu escrevo alguns livros mais rapidamente, que é o caso do Condado Macabro, do Casa dos Pesadelos, ou até desse que eu estou escrevendo agora. Eles são livros que em 3, 4 meses eu acho que, eu termino. Agora, o A Sombra da Lua, o Escravo de Capela, são livros de anos, porque é muita pesquisa e é um envolvimento diferenciado. Eu realmente me coloco mais esses livros melancólicos, antigos, de época, porque como eu não estou na minha época, eu preciso pesquisar muito para não dar bola fora, né, no texto. E isso Uhum. demora bastante para ficar coerente com a história que eu quero contar. Tá. E só de curiosidade, o Escravo de Capela, que é um livro excelente, um dos Ah, melhores livros de terror nacional que eu já li, sinceramente, é muito bom. obrigado, obrigado. Meu também é. Isso. Eu tenho ele aqui também. Escravo de Capela e o A Muito Sombra bom. da Lua são livros irmãos, eles são muito parecidos, né, assim, na estrutura. Uhum. E o Escravo de Capela, por exemplo, incluindo pesquisa, tudo, desde a ideia inicial até o produto, quanto tempo mais ou menos você ficou trabalhando nesse livro? O Escravo de Capela, ele demorou em torno de, eu diria, uns 3 anos para escrever, mas porque eu não escrevi ele direto, eu tinha entrado na publicidade, então assim, eu tinha que escrever só em tempo livre, eu fiquei muito tempo sem conseguir escrever. Eu tinha outros trabalhos acontecendo juntos, e também porque como eu escrevo antes como roteiro, eu acabo demorando mais, porque a minha escrita como roteiro audiovisual é muito mais fluida do que da literatura. Na literatura, eu preciso ir muito a fundo na pesquisa histórica para descrever o ambiente, enquanto no cinema eu não preciso. No cinema, se eu coloco um cabeçalho, pátio externa à noite, e eu não preciso descrever o tipo de vegetação, não preciso descrever o tipo de arquitetura que é vista lá. É o pátio que a diretora de arte, o diretor de arte vai encontrar mediante uma pesquisa que ela fará para suprir a minha necessidade da época que eu escrevi. E daí ali eu coloco os meus atores e só descrevo uma ação. Os escravos saem da senzala e vão até o pátio, vão até o pelourinho. Começa um chicoteamento, né, no caso do escravo. E daí eu boto diálogo, uma ação mínima só para separar diálogo, e a ação básica que eu preciso. Olha para cá, guarda o chicote, vai embora. Tudo no presente. Agora, o roteiro, então, eu diria que eu demorei em torno de uns 10 meses a um ano para escrever o roteiro, porque esse roteiro ele é longo, né? Um roteiro equivalente a um filme de umas 3 horas. Ele também tem um pouco de pesquisa histórica, não tanto quanto a versão literária, mas para criar tudo aquilo eu precisei fazer a pesquisa de costumes, não de ambiente, mas de costumes bastante. Então demorou também, porque, como eu falei, eu escrevo e reescrevo, eu acabo a maioria dos roteiristas e até escritores, eles fazem versões, né? Eles escrevem o roteiro até o final e daí depois releem, reescrevem. Eu não consigo escrever dessa maneira porque eu preciso entrar na história. Então, sempre que eu vou escrever, eu meio que pego umas 20 páginas antes e vou lendo, daí eu vou vendo erros. Então, eu não escrevo tão depressa. Então, se eu escrever, tipo, 10 páginas hoje, no dia seguinte eu vou ler essas 10, mexer nessas 10 e escrever mais 5. Daí, no outro dia, vou ler tudo de novo e escrever mais 5. E vou diminuindo a quantidade de páginas que eu escrevo depois, mas sempre revisando. Então, quando eu escrevo ele está pronto, é meio que uma versão já que passou por 10 revisões, sabe? 10 edições. Aí depois eu leio mais uma final só para afinar.
Então, o roteiro demorou um pouco, daí depois a adaptação demorou praticamente um ano e meio assim, a mais, pelo fato só de eu estar trabalhando em outras coisas. Mas eu costumo demorar para escrever um roteiro em torno de 2 a 4, 5 meses, assim, é o que eu costumo levar, e depois o livro de 4 a 7, 8 meses, porque como tem mais detalhes, e essa escrita que eu tenho, meio melancólica, não é fácil, ela não vem naturalmente, é o que eu gosto de ouvir, é o que eu gosto de ler, então eu tento emular o que eu gosto de uma maneira diferente do que a que eu falo, porque eu também acredito que a voz do autor não pode ser igual à voz da pessoa. Eu escrevendo um Escravo de Capela do jeito que eu estou falando com você não ia causar tanto impacto quanto botar todo o lirismo que eu coloquei ali daquela época. Então eu gosto de florear, né? Porque é a literatura que eu leio. Blá, É, blá, 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 falo muito, né? Falo muito. ainda bem. Mas, ainda sobre os Escravos de Capela, por esse ser um livro muito rico e tem muitos elementos, eu fiquei numa uma dificuldade de classificar esse livro em um estilo. Ele não é só um livro de terror. Como é que você classificaria ele? Eu considero, eu assim, é terror pelo fato de haver a criatura, né? Mais de uma criatura, de toda a questão do monstro que te assusta, né? Porque no terror a gente não fala que o terror precisa ter um monstro, uma criatura física. Precisa ter algo que aterrorize o seu protagonista de algum modo, mas no caso o meu protagonista acaba sendo um monstro, né? Mas ele precisa causar um terror, causar uma ameaça de morte vamos dizer assim, o monstro pode ser qualquer coisa, pode ser até uma ideia, não precisa ser uma criatura. Então ele é terror, ele não tem, nunca esconde isso, e eu até tenho orgulho de falar que eu sou um escritor de terror. Mas ele se enquadraria muito bem em romance histórico. Muito bem. Tanto que as 100, 200 primeiras páginas não aparece nada de terror. É só o relacionamento dos escravos com os senhores da fazenda, do engenho, o sofrimento e a vontade de se verem livres daquela realidade. Daí, através de ambientar um cenário grotesco onde o monstro são os senhores da fazenda, eu crio uma alegoria a partir da página 100 e pouco, que é um monstro, uma criatura de fato, que vem como uma imagem de libertação, que é o Saci, né? Dando spoiler, mas nem precisa dar spoiler, aqui eu já falo que é, né? E construo, vamos dizer, a base folclórica, né? Eu reconstruo a criação do nosso ser mitológico mais famoso como se fosse algo crível. Então, se nós, vamos dizer assim, perdemos a nossa capacidade de acreditar no supranatural ou no sobrenatural com a idade, né? Ficamos adultos, a gente começa a questionar e não acreditar mais. Mas se existisse? E se existir? Eu, de fato, acredito que existam coisas que a gente não consegue enxergar. Então, ele não poderia ser considerado terror, mas sim um drama histórico. Eu considero Escravo de Capela um romance histórico de terror. É uma boa definição. Uhum. Tem que ser grande porque o livro realmente ele é bem variado. E como ele é uma história bem, vamos dizer assim, bem abrangente, isso dificultaria na hora de você fazer uma possível adaptação, ou você tem só plano. Vontade eu sei que você tem, que você quer fazer de todos, né? Sim. Mas ele, em qual lugar da fila que ele está, vamos dizer assim, para poder fazer uma adaptação para o cinema? O Escravo de Capela, por muitos anos, ele ficou em primeiro porque era o único projeto que eu tinha aprovado na Agência Nacional de Cinema para realizar. O orçamento do Escravo de Capela, se eu não me engano, na época que a gente aprovou, era 6 milhões. Porque tem muito figurante, né? Tem a questão de época realmente encarece muito, tem muito efeito visual, né? Do próprio Figurino. né? Figurino, da criatura sem perna. Não vou botar um cara sem perna para fazer, então tudo é efeito visual, né? Então ele é um filme caro. Ele estava aprovado, então assim, ele não tem um número na fila. Geralmente, o que eu tenho? Eu tenho um limite de projetos aprovados na Agência Nacional. A Agência Nacional te limita até um teto de orçamento. Então, o meu teto de orçamento me permitia aprovar O Escravo de Capela e A Casa dos Pesadelos. E numa época anterior, era o Nelson Ninguém no lugar, acho que, do Escravo de Capela. Então,
Hoje, eu não estou com nenhum aprovado, porque o atual governo, quando passou o ano, eles eliminaram todos os projetos que estavam aprovados, porém sem captação. Se você já tivesse captado um valor, você podia continuar com ele aprovado. Agora a gente tem que reaprovar tudo. Então, meio que tudo foi por água abaixo. Não estou com nenhum projeto mais aprovado, mas até dezembro, 31 de dezembro do ano passado, o Escravo e Casa dos Pesadelos eram os primeiros da fila ali, eram os que a gente estava negociando. No caso do A Sombra da Lua, ele não precisa, assim, a negociação que eu estava fazendo era para internacional, então ele não precisaria de lei do audiovisual nacional, né? Então, mas todos estão acontecendo. Só que agora, o que acontece? Eu não vou mais aprovar, porque eu sei da realidade, né, do audiovisual nacional hoje, então não tem como eu aprovar um filme nesse orçamento para realizar. Mas se uma produtora grande quiser ir conversar, daí eu vou e aprovo. Porque daí a aprovação, que antes era de um mês, hoje deve demorar 3, 4 meses. Mas o dinheiro nunca é liberado em 1, 2, 3 meses. É sempre, sempre, sempre demorado. Então, não estou mais preocupado com isso, até porque eu estou fazendo outro agora, né? Mas o Escravo de Capela, é, eu adoraria filmar. Tem livros que eu não quero abrir mão de dirigir. Um é o Escravo de Capela, o A Sombra da Lua e o Casa dos Pesadelos. Esses eu não quero abrir mão. Agora, o Joelma, só o Joelma, né? Que esse eu abriria a mão, porque eu sei que tem gente querendo, né? Já tem, não posso falar quem também, mas gente que está fazendo para o Netflix agora, que está interessado. E essa pessoa quer dirigir. Daí eu falei, tudo bem, já que eu tenho um agente, a minha agente é a mesma de 3 dos autores do Joelma, a gente fez esse bem bolado. Ó, eu estou tentando também. Se eu conseguir pela minha produtora e com os parceiros que eu tenho, eu dirijo. Agora, se você vender e der uma bolada pra gente, também me dê dinheiro que eu abandono, sabe? O projeto como diretor, mas eu gostaria de dirigir tudo porque é o que eu sou, né? Eu me vejo escritor, mas realmente a determinação de profissão que eu foquei era a direção audiovisual. Uhum. Igual você falou sobre o Caso dos Pesadelos, também teve aqui. Uhum. Eu tenho aqui a Livro versão muito da bom. Avon, bem mais fina, né? Sim. É ilustrada também essa versão? É ilustrada, ela só não é colorida, não tem as páginas laranjas, mas é a mesma diagramação, só Tá. fino pela qualidade do papel mesmo, né? Que é pocket, Esse né? aqui, Versão pocket. esse aqui no flashback as páginas ficam laranjadas. Uhum. Sobre esse livro aqui também, eu já vi também em outra entrevista sua, eu imaginei que esse projeto para poder adaptar, ele estava um pouco mais avançado, porque nessa entrevista você falou até das atrizes que vão Uhum. fazer os Sim, papéis, a dificuldade de achar as crianças, quanto tempo sim. ia demorar o projeto, mas ele É, cai no mesmo exemplo que você deu antes, né? porque esse projeto ele é muito barato, ele custa 1.700.000, assim, ele foi idealizado por um pedido do meu produtor e da Letícia Spiller, que é coprodutora do filme, ela é coprodutora desse meu produtor. E ela falou, o Marcos não tem nenhum projeto barato para a gente conseguir fazer, para apresentar na Globo e tal. E o Adriano, que é o meu produtor, falou, Marcos, escreve algo barato para que a Letícia quer fazer. E eu escrevi. Eu falei, olha, eu tenho uma história, só que eu nunca desenvolvi, porque eu acho ela muito pesada. Assim, ela não é pesada igual o Escravo e o Sombra na questão de violência, mas ela tem uma carga dramática ali, né, muito superior que os outros dois, principalmente perto do final, que eu falei, o povo não vai querer ler isso. Então, como que eu faço essa história, que eu achava importante falar sobre isso, de maneira que as pessoas leiam até o final e no final elas sejam destruídas, né? E é legal porque funcionou. Então eu segurei aquilo até o último parágrafo. Daí no último parágrafo Eu uma fui revelação. destruído. Yeah! Funcionou. Eu faço uma revelação assim bombástica e jogo no colo do leitor e vou embora, né? Vou embora, não resolvo aquilo, tipo, resolva você. E eu falei, será que isso vai chamar atenção? Eu falei, vou escrever, Adriano, resumi para ele, escrevi, quando ele leu, ele falou, Marcos, esse aqui é o seu melhor roteiro. Eu falei, não é o meu melhor roteiro, o meu melhor roteiro é A Sombra da Lua. O Escravo de Capela dele falou, não, esse é o seu melhor roteiro, porque comercialmente falando, de viabilização de patrocínio, era de fato o melhor, porque ele era curto, barato, com pouco elenco. Nos dias de hoje, ou seja, era tudo feito para ser barato, né? Tudo feito para ser realizado. E a gente conseguiu, assim, quase, a gente bateu na trave,
se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. E quando eu dei essa entrevista, eu tinha sido o finalista brasileiro, nacional, dos projetos do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura ia dar 1,5 milhão para vários projetos, para 10 projetos, para realizar. Com 1,5 milhão eu faria, ele está alçado em 1,7 milhão, tirar 200 mil para mim de um projeto desse, eu consigo, né? Eu abro mão do que é meu, do que é da minha produtora, para conseguir realizar. E eu tinha ficado em, se eu não me engano, o terceiro lugar de notas no Brasil inteiro. Tirei 9,8. Falei, uau, fizemos. Então eu comecei a já fazer todos os contatos com todo mundo, porque nós iríamos filmar tipo 4 meses depois, que ia sair o resultado final, mas eu tinha ficado em terceiro. Cair para 10º na última fase era quase impossível. Só que daí o que aconteceu? Aconteceu que na época, hoje não existe mais nada, né? Mas na época tinha as cotas por estado. E como eu sou de São Paulo, a minha nota, que era 9,8, ela foi para baixo de projetos que tinham tirado 5,6 lá do norte. Porque como no norte é uma região sem produção, que eles têm que fomentar a produção, eles reavaliaram os 10 de cada estado, e daí na nova nota, os que tiravam 8, 9, eles equivaliam a como se fosse 4 no total. E eu acabei perdendo, assim, aquilo me desmoralizou de uma forma, porque eu ia filmar finalmente com dinheiro, do jeito que eu queria, com a equipe que eu queria, e não consegui. Daí eu fiquei mal, desisti do projeto, daí retomei, porque uma empresa se interessou. E a gente foi levando, íamos filmar também, a gente estava pronto para assinar contrato, a gente até já assinou distribuição, o filme já tem distribuição, porque a gente já ia filmar, só que a empresa da pessoa que ia dar o dinheiro, uma empresa grande de Minas, não só Minas, mas ali do Centro-Oeste, a gente ia ter que filmar por lá, a pessoa, coitada, né? Teve um AVC. Ela teve um AVC, assim, umas 3 semanas antes que a gente estava marcando a reunião para fechar o contrato, para assinar. Ela teve um AVC, não passou para os outros o que ia acontecer, só que daí a empresa precisava liberar a verba dela, abriu um edital, só que ela abriu um edital só para o estado dela. E a gente não podia, né? Porque eu sou de São Paulo. Então a gente tentou fazer uma coprodução com uma empresa de lá, porque a gente daí ligou na empresa e falou, olha, esse dinheiro, um desses projetos era para ser nosso, já estava firmado, está aqui, ó, nossos e-mails, nossas conversas. Só que a mulher teve um AVC, até hoje ela não tá bem, ela não fala, sabe? Então ela não tinha nem o que fazer, ela está de cama, já faz 6 meses. Então não há assim, chance de recuperação da mulher também. Então ele falou, olha, a gente está vendo seus e-mails, mas a gente não pode fazer nada. A gente abriu um edital público, então o que você tem que fazer é ter uma coprodução de Minas, onde a produtora de Minas seja majoritária. E a gente se negou, a gente falou, não, o risco de eu fazer isso é eu dar o projeto para eles me tirarem e eu não ver nada desse projeto. Então a gente não conseguiu fazer também. Então ficou nisso, sabe? As 2 oportunidades que a gente tinha para filmar acabaram pelo destino me impedindo de filmar. É assim que acontece, infelizmente, né? Uhum. Mas quem quiser conhecer a história, através do livro, ele já está editado, né? Já foi lançado. E eu acabo tendo um carinho diferente pelos livros, porque eu consigo entrar mais na pele dos meus personagens, né? No cinema a gente não pode nunca falar sobre pensamento. É sempre a partir do diálogo ou da ação que você mostra a personalidade de alguém. E na literatura, não. Na literatura, a gente consegue entrar nos medos particulares, né? Não só através desses sentidos, mas através de literatura mesmo, de falar, de sentir, de sensações, através das palavras. E isso faz com que muitos dos livros eu acabe gostando mais do que a minha imagem de filme deles. Eu acho que um que foge disso talvez seja até o Condado Macabro, pelo fato do Condado já existir como filme. Eu adaptei para livro. Não sei se vocês têm esse daí, do Condado, né? Do Condado Macabro. Tem. Olha só. Mas isso aqui você tem? Cadê? O DVD, né? Cadê? Do filme. Não, o DVD eu não tenho. DVD eu não tenho. Eu assisti o filme no streaming. No streaming, Então, ele já existia, então não tinha o que eu fazer. Porque geralmente quando eu adapto um roteiro para romance, eu descubro coisas novas no romance que eu consigo levar para o meu roteiro audiovisual para depois filmar. Agora, no caso do Condado Macabro, não, ele estava fechado, não tinha o que mudar.
Então eu gosto mais do filme, porque é um produto pronto, original, que está ali. Eu gosto mais do final do livro, porque no final do livro eu consegui esconder uma coisa que eu não conseguia no filme. Eu sabia que eu não ia conseguir no filme, mas algumas pessoas até deixa passar. Agora, no livro, eu consegui dar um outro final. É o mesmo sentido final, mas eu não precisei acabar no mesmo local. Eu acabei numa intenção do que algo que eu já tinha falado que tinha acontecido. Isso eu gosto. Prefiro o final do livro. Uhum. E você me fez pensar em uma coisa aqui agora. Acho que basicamente todos os seus livros têm esse final surpreendente, né? Principalmente o Caso dos Pesadelos, que é um espetáculo de final. Realmente. Queria saber o seguinte: quando você vai começar a criar uma história, você pensa primeiro no final ou você começa a desenvolver e depois pensa no final para a história? Quando as pessoas fazem essa pergunta com certa frequência, eu sempre respondia que eu penso no final, porque é a maneira certa, né? A maneira certa de você começar um livro é saber onde você quer chegar. E geralmente também o final, o clímax do filme, é onde você passa toda a mensagem que você quis. Então, no caso do Escravo de Capela, ou da Casa dos Pesadelos, que eu tenho aqui 283 páginas. Tudo isso daqui é enrolação para chegar na página 283 e fazer com que a página 283 faça sentido. No caso do Casa dos Pesadelos, isso é mais gritante, né? Porque, de fato, a página que fala, meu Deus, é a última. E tudo que eu fiz era uma enrolação para causar essa reação em vocês. Então, o Casa dos Pesadelos, eu já tinha o meu final muito claro na minha cabeça. Eu vou falar sobre isso, porque é um tema tabu, e ainda vou adicionar algo pior, que é mudar o gênero ali, né? Porque geralmente as pessoas não descobrem o que está acontecendo porque elas têm a tendência a crer que é mais fácil acreditar no cadáver lá sendo culpado. Eu sei lá, não vou falar, né? É mais fácil acreditar no falecido o vilão, só pelo fato dele ser, né, homem, falei, do que o outro caso. É difícil você entender, sabe, aquilo. Não entra na nossa realidade, porque, de fato, acontece muito mais do outro jeito. Então, subverter essa ideia, se aproveitando do inconsciente de todo mundo saber que é aquilo, foi uma jogada, sabe? Eu falei, não, eu vou jogar com a cabeça das pessoas, eu vou acreditar que eles vão achar que é aquilo porque socialmente é mais aceitável. Então eu vou trazer o pior cenário possível aqui. E trouxe na última página. Então o caso foi assim. Agora o escravo não, o escravo de Capela, ele foi pelo personagem. Eu estava dirigindo, daí do nada eu pensei na imagem de um rapaz negro, de um saci mesmo, né? Sem a perna, e pensei, por que ele nunca costurou a perna de alguém? Por que ele nunca usou nada para apoiar, para andar melhor? E daí na minha cabeça veio a imagem, como eu trabalho só com terror, veio a imagem de uma perna branca costurada num corpo negro. Então, assim, visualmente aquilo me chamou muito a atenção. Então foi a partir do visual desse personagem que eu criei a história em volta daquilo tudo. Eu falei, opa, então eu quero um saci que tenha esse grau de maldade, mas bem, quem lê sabe o que eu estou falando, que não é bem, quem leu, né, sabe que não é bem assim, mas assim, eu quero que tenha esse tipo de perversidade, um personagem negro com a perna branca costurada. Saci, legal. Daí, onde? Na época da escravatura, porque para ter esse tipo de reação frente a algo, né, animalesca, selvagem dessa maneira, é porque ele sofreu muito. Então, opa, vai ser na época da escravidão. Então, sabe, foi interligando a partir dessa imagem várias coisas, e daí eu pensei, tá, mas seria muito óbvio se fosse isso. Então, não, eu preciso criar uma mitologia em volta que envolva o preto velho, que envolva a mitologia banto, tal, junto com a cristã e a portuguesa, a lusitana brasileira sobre o Saci. Então eu fui criando tudo, fui lendo tudo que eu podia sobre o Saci de vários países, criei o meu e dei aquele final, que daí é criação minha, né? Não tem história por trás, né? Do verdadeiro culpado, essas coisas, que é o que eu gosto de trabalhar, né? Causar esse final, essa reviravolta final. Então, por exemplo, o Joelma já foi baseado num acontecimento real, que eu já tinha toda a história real delineada, então eu não podia, só tinha que criar em cima. Então, cada um, ele parte de uma maneira diferente, mas a mais fácil e a mais lógica é sim começar pelo final,
só pelo fato de que se você não tem um final, às vezes você pode escrever, 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 enrolar, enrolar, enrolar e não saber para onde ir. Se você sabe para onde você vai, todas as suas ações, todas as suas cenas tem que convergir para aquilo, tem que ir para lá. Se ele se afastar de lá, você elimina. Não fala, não tem lógica. A não ser que seja para te enganar para ir para outro lugar, para daí, né, você chegar lá. Mas sabendo onde você vai, você tem um final. Você não fica escrevendo ao léu para sempre. Por isso que tem livros de 800 páginas por aí que são chatas, porque o cara está escrevendo, é legal, ele pensa por cenas, essa cena é bacana, vou excluir. Vai incluindo, 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 e acaba virando uma pegada, um monte de coisa, mas não chega ao fim. Que é muito provavelmente o problema do Martin, né? Porque o cara criou tanto personagem, tanta situação bacana, que ele se perdeu de um jeito que ele não sabe mais onde ele vai, né? Por isso que o livro demora tanto, o último livro está demorando tanto para sair, porque ele tem que reorganizar a cabeça para saber o que ele quer, né? Então é complicado. Então tem o seu final. Se é uma dica que vocês estão precisando, tem o seu final, porque daí você vai ter um livro pronto. Uhum. É realmente essa sensação de ler um livro grande e que não chega a lugar nenhum, ele só termina, mas não tem um desfecho, é bem decepcionante, realmente. Agora, você falou do Vozes do Joelma, e queria que você contasse um pouco, pessoal, dos seguidores da leitura, como é que é esse livro, são 4 autores, né? Quem idealizou o projeto, como é que partiu essa ideia, como é que foi? Ó, o Vozes do Joelma, ele nasceu por um convite do Rodrigo de Oliveira. O Rodrigo de Oliveira tinha uma ideia de juntar os 4 autores de suspense e terror da Faro e fazer cada um livro. Não era um livro com os 4. Era um livro sobre as estações. Cada um pegava uma estação. Eu me lembro que eu tinha pegado o outono, o Barcelos, se eu não me engano, o verão, o Rodrigo o inverno e o Bonini a primavera. Acho. Não estou lembrado agora, mas acho que era isso. Ou o Rodrigo Inverno e o Bonini Primavera. Mas a gente começou a escrever. Na verdade, só eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever quando eu estava na página 100, mais ou menos, do meu livro. O Pedro Almeida, que é o editor da Faro, falou, olha, não quero mais esse projeto. Eu acho que ele é muito ousado ainda. Vamos escrever um livro com vocês 4. Daí eu falei, pô, Pedro, mas eu já estou terminando quase o livro. O que eu faço? Eu não vou parar agora, eu vou terminar, depois tudo bem? Ele, não, tudo bem. Só que daí eu terminei o livro, e essa é uma história até, não é engraçada, é triste, na verdade. Mas virou boa, no final das contas. É que, como eu tinha pegado o outono, eu tinha, igual o Casa dos Pesadelos, uma história que eu falei, não sei se as pessoas vão querer ler sobre isso, porque é muito hermético, é muito dramático, e é sobre o fim do mundo, é sobre o apocalipse. E ele se passava na Semana Santa. Então eu falei, puxa, eu peguei o outono, então eu vou escrever esse livro. Só que eu sei que é um livro mais autoral, é um livro muito mais parado, sem reviravolta. O que os pessoal lá da alta literatura chamou de que é um livro proposta. Ele é um livro proposta. Ele tem uma história, é de ficção, tem a minha pegada melancólica, tudo, só que ele é narrado em versículos, não é poesia, mas ele tem os versículos, é narrado em terceira pessoa, em primeira pessoa, é uma viagem, só que com base satanista, né, sobre o fim do mundo. E daí eu falei, Pedro, o meu livro não é fácil. Então, eu quero ser o último, porque senão eu posso prejudicar a venda dos demais. Então, publica os dos outros, mais comerciais, e publica o do outono por último, tá? Ele topou. Só que daí, quando ele mudou tudo isso, ele falou, então, assim, agora é um livro solo seu, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Só que eu falei, Pedro, eu acho que você não vai querer esse livro, porque ele não é a cara da Faro, é um livro meu, é um livro que, se eu pudesse publicar por mim, assim, só porque quero que ninguém mexa nele, eu iria publicar. E daí ele leu e realmente não gostou, né? Ele falou, Marcos, se tivesse algo para mudar nesse livro, para eu publicar, eu te falaria, mas eu não tenho que mudar porque ele está perfeito com uma proposta que você criou. Eles até tinham revisado, a Faro tinha feito a revisão, tinha feito a preparação, porque ia sair pela Faro. Mas daí, quando chegou no Pedro, ele falou, Marcos, eu não quero publicar, mas se você fizer muita questão, eu também, como amigo do Pedro, e até trabalho para a Faro, né? Escrevo para a Faro, falei, não, publica o que você acha que a sua casa merece. Se você acha que esse estilo pode abrir um cenário que você não esperava, daí ter que publicar outros assim, porque as pessoas vão questionar, não precisa. E daí ele ficou parado por um tempo. E daí a editora Coerência me procurou, perguntou se eu
queria publicar por eles, e eu estava segurando esse livro, porque eu tive propostas de outro, estava analisando, só que a Coerência fez uma proposta muito boa, né? Financeiramente boa mesmo. Daí eu falei, por que não, né? Eu conheço já eles há anos, então lancei pela Coerência, vou lançar, vai sair provavelmente em julho, já está com eles já há um tempo, e é um livro que eu gosto muito também. E daí acabei essa novela, falei, vamos escrever o nosso livro. Só que ninguém tinha ideia do que fazer, porque tinha que ser um livro que, como o Barcelos falou numa live esses dias, que perguntaram sobre o Joelma, pô, só mais uma antologia, a antologia sai de monte no mercado. E assim, como que a gente iria diferenciar a nossa antologia? A gente pensou, vamos fazer algo que fosse um livro único, que parecesse escrito por nós quatro, mas com o mesmo tema, a mesma história, que um continua do outro, sem que nós também precisássemos esperar o outro escrever, para o outro escrever, senão ia demorar muito para terminar. E eu lembrei do Joelma, porque como o Joelma tem várias fases, né? Tem a fase do incêndio, tem a fase do cemitério lá, das 13 almas, tem a fase anterior de um pelourinho, que falavam que tinha um pelourinho lá, e tinha o crime do poço, que é no mesmo terreno, que é o que eu abordei, e a gente falou, pô, o Joelma é perfeito, porque a gente pode escolher. Quem quiser escrever sobre situação indígena pode, situação de escravatura pode, 48, década de 40 pode, que fui eu, incêndio deve, né, que era o principal, 13 Almas também era um dos principais, e o Bonini acabou pegando a parte, vamos dizer, que ele inventou. Porque como o Joelma ainda existe, a gente queria dar um final. O Bonini falou, não, eu vou dar um final então, eu vou basear a minha história em outro prédio de São Paulo, mas narrar ali, porque a gente está trabalhando com uma ficção, né? Baseado em fatos reais, mas com uma ficção. Então acabou saindo assim, a gente nem precisou sortear, cada um já tinha a sua preferência pelo tema. O Rodrigo queria fazer o incêndio e a narrativa dele, que é mais frenética, combina mais com o incêndio. Eu queria pegar ou as 13 Almas do Barcelos ou o Crime do Poço, mas como eu já tinha o costume de escrever sobre época, eu acabei pegando o Crime do Poço porque a minha pesquisa de época é assim, eu sei fazer, então seria mais fácil para mim. E daí o Barcelos pegou as 13 Almas, que é um dos contos mais legais do livro, e o Bonini fez essa outra parte, né? Final. Mas assim, a ideia do Joelma acabou partindo de mim, porque como morador de São Paulo e conhecer essa lenda não, né? Esse acontecimento, eu acabei jogando e todo mundo se interessou. E a gente não pode esquecer também, né, que daí a gente adicionou o Thiago Toy na história, porque quando a gente escreveu os contos, eles tinham uma ligação muito pequena, era uma ligação de nome de alguém, de ambiente de alguém, mas ele não era um livro que se conectava assim 100% se não tivesse essa parte do Toy. Então o Toy ele criou uma entidade, né, o Devorador de Almas, que interliga todas as histórias, então acaba sendo um livro sobre o Devorador de Almas. Isso ficou maravilhoso, sabe? Porque o Toy deu uma alma mais macabra para a história, que a gente estava indo em acontecimentos reais com um quê de sobrenatural. Ele foi lá e jogou um troço satânico no meio que deixou o livro muito mais pesado. E ele escreveu assim muito bem. Eu gosto muito do estilo literário que ele usou para escrever esse personagem. É um formato bem criativo esse livro. Muito interessante. Obrigado. Marcos, a gente tem acho que tem 10 ou 15 minutos aqui. Eu ia perguntar, a pergunta que eu separei para o final seria se você já alterou algum conteúdo seu por motivos comerciais. Você precisou alterar no sentido de, se não tirar, não vai ser publicado ou não vai ser produzido. Você teve que fazer essa escolha em alguma obra? Se você não quiser falar, tudo bem, mas a gente tem essa curiosidade. Eu falo de tudo, não tenho censura, não. Isso sempre acontece, infelizmente, não é... E é uma coisa que você, se quiser se aventurar no mercado comercial, você precisa se acostumar com isso, não tem como. O melhor que você pode fazer é não deixar que outra pessoa faça, porque daí pelo menos você tem o controle sobre a alteração. Você fala, não, eu vou alterar até certo limite. Então, no caso por exemplo, os únicos livros que não tiveram alteração nenhuma, textos meus, são os que eu mesmo pago para fazer, tipo Condado Macabro. Não o livro, que o livro eu não paguei, mas o filme, né? Eu falei, não tem patrocínio envolvido, é meu, é eu que estou gastando para fazer, então eu vou fazer dardo entrando no olho, vou fazer ator da Malhação sendo partido ao meio, não estou nem aí, fiz o filme do jeito que eu queria, porque eu não tinha marra nenhuma.
Mas, por exemplo, a Sombra da Lua. A Sombra da Lua já começou com mudança de título. Ele não se chamava Sombra da Lua. Ele se chamava Vila Socorro. Porque, para mim, é muito importante a questão do socorro como apelo. A vila pede socorro, né? Por isso que o nome dela é essa. Tanto que a outra vila que eles vão, para quem leu, se chama Vila Esperança. Eu falei, nossa, que genial, sabe? Tem a Vila Socorro, que precisa de socorro, a Vila Esperança, que representa a salvação deles, que vão para lá, e o próximo livro se passa na Vila Esperança. Eu falei, nossa, que genial. Mas A Sombra da Lua já começou mudando o título. Eu fiquei putaço, né? E falava, não quero mudar, não pode por causa disso. Só que hoje eu entendo que a escolha da Rocco foi muito melhor, foi muito mais assertiva. Ninguém ia chegar na livraria e ver Vila Socorro e se interessar. A Sombra da Lua já pega o público passante. O cara que está olhando a Sombra da Lua, eu gosto de lobisomem. Opa, sabe? Então, é uma questão de marketing que você precisa aceitar. A editora está trabalhando a favor do seu livro, nunca contra o autor. Mas a gente, como autor, ainda mais em primeira obra, é muito orgulhoso. A gente acha que não deve, que aquilo é nosso. E mas, assim, porra, aceite algo, né? Eu ainda sou meio chato, não aceito tudo. Mas, vamos dizer, no Sombra da Lua, eu até quase saí da Rocco, porque eu briguei com a editora-chefe na época, porque tinha a morte de um personagem lá que ela não queria que tivesse. Você leu, né? A Sombra da Lua? Você sabe... Não. Não? Eu não li nem a Sombra da Lua, nem a Joelma. Não, Os a outros eu li Sombra da todos. Lua, a Sombra da Lua talvez você goste mais que o Escravo. Ou a Sombra da Lua tem a morte de um personagem que transforma tudo. Eu vou indo num clichêzinho básico, igual assim, todos os meus livros, eu faço um clichê básico por um longo tempo, para as pessoas falarem, porra, esse cara tá me dando um clichê, e de repente eu dou uma rasteira que a pessoa perde o chão completamente, eu vou para um caminho que ela não esperava. Então aconteceu isso acontece isso na Sombra da Lua, e a editora-chefe falou, Marcos, não mata esse personagem, porque seria muito legal ter um reencontro desse personagem com esse. Eu falei, não tem como eu fazer isso, porque isso é mudar do meio para frente e tira toda a essência do que eu quero nesse livro, que é justamente isso. Mas se você não mudar isso, então pode procurar outra editora. Eu falei, procuro mesmo, desliguei o telefone na cara, foi assim, dramático o negócio. E daí eu liguei para as outras editoras que tinham aceitado o livro, e 2 dias depois, a Rocco me liga de volta e falou, não, que eu podia manter do jeito que eu queria. Ou seja, era uma briga de foice ali, sabe? Eles viram que eu gostava tanto, eu acreditava tanto naquilo acontecer, que eu aceitei perder a Rocco para manter essa ideia. Realmente aceitei, fiquei mal, né? Falei, puxa, minha primeira publicação já com a Rocco, já vou jogar isso fora. Mas acabou que não, ele foi indicado ao Jabuti pela Rocco. Ou seja, sim, eles sabiam que eu estava certo, mas falou como fã, falou como leitora, sabe? Falou, eu acho que isso é mais legal. Mas não é. Para o livro, para o meu estilo de livro, que nunca acaba bem, tem que ser aquilo, sabe? E aí, felizmente a gente chegou nesse acordo. Então, A Sombra da Lua teve isso. No Escravo de Capela, que foi o primeiro que saiu pela Faro, também teve mudanças e eles chamavam antes Sabola Sitiwala, que era o nome do escravo, ou seja, outro nome que não ia vender nada. Então já mudou o nome ali, né? Escravo de Capela, mas esse era um nome que eu já gostava, que eu tinha feito como subtítulo, então tudo bem. E o editor, ele gosta de fazer comentários, ele vai lendo e fazendo os comentários para a gente fazer alteração. E ele falou, olha, isso daqui está muito óbvio que vai acontecer tal coisa lá na frente, você está dando muita dica. E assim, eu estava dando a dica justamente para ele achar que ia acontecer, porque eu gosto de pensar numa reviravolta invisível para uma reviravolta óbvia. Porque geralmente os livros têm uma reviravolta, assim, você vai indo, reviravolta. Eu estou indo para falar, aquele leitor espertalhão já vai achar que é essa reviravolta. Então eu jogo uma reviravolta em cima dela, eu estou planejando outra em cima daquela lá, sempre. E ele caiu nessa. Então foi legal porque quando ele chegou na revelação, estava escrito no meu texto, filho da puta, sabe? Do tipo, pô. Só que ele falou, mas mesmo assim é para você mudar, suavizar um pouco, senão fica muito. Daí assim, mudei, mas foi muito pouco. O Escravo teve pouquíssima alteração. E no Casa dos Pesadelos, a única alteração que teve foi o final, porque ele era ainda mais aberto. Ele ainda deixava menos claro o que ia acontecer. E o Pedro falou, Marcos, no cinema francês isso funciona. Agora, na literatura, inclusive brasileira, não. O leitor nacional brasileiro não está acostumado com isso, ele pode não gostar. E vão falar mal do seu livro por causa do final, porque você não deu uma resolução.
E eu falei, mas eu não vou dar uma resolução. Só que tudo bem, então não dê, mas vamos deixar mais claro, pelo menos. Daí a gente ficou, acho que umas 2 semanas, eu e o Pedro, reescrevendo os últimos parágrafos. Eu mandava para ele falava, tá melhor, mas acrescenta isso. Daí escrevia. Eu pegava o que ele escrevia, reescrevia, mandava para ele, até que a gente chegou num consenso. Eu gostaria de deixar mais aberto. Gostaria, sim. Mas eu acho que ficou aberto na medida, porque as pessoas entendem o que está para acontecer, mas não tem certeza. E eu acho que isso foi ideal e isso é a visão do editor. O editor sabe melhor do que eu. Então, assim, e ainda hoje recebo reclamação no final, né? Tem pessoa que fala, eu queria saber que acontecesse isso. Eu falei, tá, mas desculpa, mas não é. É para você decidir se iria acontecer, não eu, sabe? Porque talvez na minha decisão não fosse a que você esperava. Provavelmente não, inclusive, porque existe uma pressão. O Casa dos Pesadelos vendeu muito livro. Assim, ele vendeu umas 3 vezes mais do que todos os meus outros juntos. E existe uma pressão da editora para escrever uma continuação, mesmo que não tenha, e não precisa. Só que eu consigo, assim, eu estou vislumbrando uma continuação. Eu até comecei a escrever, só que a continuação podia ser um conto, sabe? Uma coisa realmente curta, e eu não quero. Então eu preciso encontrar um outro drama tão pesado quanto esse, mas que não seja repetitivo, para criar uma história semelhante, né? Que tenha flerte com o terror, mas que não seja a mesma criatura. Tipo, vou fazer a mesma coisa, a mesma, né, fórmula. Eu não quero trabalhar com a mesma fórmula. Senão é fazer De Volta para o Futuro 1, 2 e 3, que é o mesmo filme, só que em tempos diferentes. Não, eu quero trazer um drama totalmente novo com aqueles mesmos personagens que sobraram. Mesma coisa a Sombra da Lua. A Sombra da Lua, a Rocco tinha me pedido na assinatura de contrato. Quer assinar por uma trilogia? E eu falei, não, sabe? Eu não sei se eu quero escrever outro livro, né? Eu, cara metido e orgulhoso, né? Eu falei, não, não quero. Eu acho que esse livro tá bom. Eles tinham me oferecido 3 livros, né? Para ser publicados pela Rocco. No meu primeiro, eu falei, não. E assim, acabou virando não, né? Então, Mas aí você que tem sua obra, né? Faz tudo no seu tempo. É preferível ficar mais com o pé no chão do que arriscar fazer uma coisa que não vai ser tão legal para você. eu prefiro demorar para entregar algo do que ter um livro todo ano, por exemplo. Eu realmente não escrevo pela questão financeira, né? Eu só trabalho com cinema e literatura, então assim, eu dependo muito disso também, mas eu não tenho isso como a minha prioridade, sabe? Não, eu vou escrever um livro para ganhar dinheiro, então eu vou escrever, botar coisa hot, botar gente jovem, tal, que são as coisas que vendem. Eu não faço, senão eu já sofri muito em outros meios, né, na publicidade principalmente, fazendo coisas que eu não queria, e eu não era feliz. Eu tinha mais dinheiro, mas não era feliz. Então, assim, eu não estou passando fome, meus filhos estão bem, tem escola, tem comida. Então, assim, por que não ser feliz no que eu quero fazer? Eu quero contar essas histórias. Eu quero contar histórias de morte, de catástrofe, de desastre. Não quero escrever coisa hot. Não entendo de coisa hot. Não entendo de juventude. Eu não tive uma juventude legal, não gostava da minha juventude. Então, assim, por que eu vou reviver algo que de fato me incomoda? O terror não me incomoda. Eu amo o terror, eu amo dilacerar corpos, eu amo matar todo mundo na literatura. E isso não me incomoda, sabe? Então, pô, isso me deixa feliz. Então, por que não? Então, é o que eu faço. E eu acho que é justamente por ter esse amor ao grotesco, ao bizarro, ao satânico, que faz com que as pessoas identifiquem, mesmo que elas não gostem das minhas crenças, elas veem a história como um universo particular que tem paixão por alguém que escreveu algo que ele conhece, que ele gosta e que ele sabe o que está fazendo. Então eu não vou me aventurar numa coisa que eu desconheço só porque a maior parte do público consome. Perfeitamente. Os fãs de terror agradecem essa decisão sua. Marcos, pô, 1 hora foi pouco. Eu tinha outras coisas aqui, eu separei um monte de coisa. E é difícil. A gente que é fã entrevistar assim, vai aparecendo um monte de coisa. Tem Mas queria tempo, né? agradecer aí. Hã? Tem tempo, né? O Instagram ele fecha, né? Quando acaba um tempo. Ele tem o limite de 1 hora, a gente está quase chegando lá. Que... Foi um prazerão, cara. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. E se tiver mais outras, mais para frente, a gente pode dar continuidade nessa. E quero o time da Faro lá também, o Rodrigo, o Vitor. Vamos ver se quem sabe a gente consegue. Legal. Não, tá todo mundo super disposto. O Barcelos é um que tá querendo participar de lives. Barcelos. A gente vai participar de uma dia 24 da Lab Pub. Então, assim, cara, é que a gente não tem muito o que fazer além de escrever, fazer as nossas coisas aqui. Então, essas lives estão ajudando bastante a gente também a
a falar com os leitores, porque a gente não tem mais como ir nos eventos, né? E a gente gosta muito. Então eu agradeço a você, a Livraria Leitura, por ter me convidado. Adoro falar, como você viu, né? Falo muito, falo bastante. E precisando, é só chamar que eu estou aí de novo. Ótimo. Então, obrigado, viu, Marcos? Obrigado você, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, pessoal, também que assistiu. Boa noite, todo mundo. Boa noite.